gente pensa em Demon Slayer, uma das coisas com as quais muita gente concorda é que os vilões são maravilhosos, né? Super bem trabalhados. Eles não são só inimigos poderosos, mas também têm histórias super trágicas. Isso acaba fazendo com que a gente se conecte com eles. Às vezes a gente pode até sentir pena daquele demônio, né, daquele Oni, mesmo ele sendo um vilão. Até porque quando mostram essas histórias trágicas ali, a gente acaba entendendo por que esses vilões seguiram um caminho tão sombrio. Mas, gente, quando se trata do Muzan, o grande chefão dos demônios, ai, gente, não tem nem o que falar, né? A opinião, eu imagino que a opinião de todo mundo aí, pra ele aqui, ele é um vilão decepcionante, gente, nota 0. A verdade é que mesmo sendo o vilão principal, ele acabou ficando muito apagado em relação a outros demônios. E acaba que outros antagonistas tiveram uma história de muito mais peso que a dele, que como sendo o chefão deveria ser a maior, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê, gente? Por que será que o Muzan não conseguiu ser o vilão tão marcante que a gente precisava? Bom, né, no arco da Vila do Espadachim, lá na 3ª temporada, finalmente a gente conhece o passado do Muzan. Ele nasceu com uma doença bem frágil, estava sempre doente e os médicos achavam que ele não viveria muito. Um dia, um deles tentou tratá-lo com um remédio especial, só que como o efeito não foi imediato, o Muzan perdeu a paciência e matou o médico. A ironia, gente, é que o remédio funcionou depois, tá? Só que teve um efeito colateral, assim, gigantesco, porque o Muzan simplesmente não poderia mais andar à luz do sol, se expor à luz do sol. O problema é que a única pessoa que sabia a localização do ingrediente-chave era justamente o médico que ele matou. A partir daí, o Muzan passou 1000 anos transformando pessoas em demônios e aterrorizando o Japão. Tudo para tentar achar essa flor lendária e poder andar à luz do dia. Não dá, gente, para dizer que essa história é péssima, mas convenhamos, é meio básica, né? Principalmente quando a gente compara com as histórias, com os passados de outros vilões da série. A maioria dos demônios tem passados super tristes que tornam eles mais profundos. Muzan, por outro lado, parece só ok, sabe? Claro, né? Nem todo personagem precisa ser cheio de camadas, mas sendo o grande vilão da história, né? Dá pra entender porque ele é tão conhecido como aquele personagem sem graça, sem sal, ali, agridoce. Até porque, né, a gente tá falando do principal vilão. Se os outros que não são principais têm histórias muito mais interessantes, ele, que é o principal vilão, gente, o chefão. Gente, cadê a história? Bota um sal nesse negócio. Tinha que ser melhor, sabe? É muito básico. E fora isso, as motivações do Muzan não ajudam em nada. Ele quer a flor lírio-aranha azul para ser imbatível e poder caminhar ao sol. E isso já é algo que a gente viu em muitas histórias por aí. Agora, compara o Muzan com um vilão como Akaza, gente. Mesmo sendo cruel e violento, a história do Akaza tem um peso enorme. Ele perdeu tudo e todo mundo que ele amava. Isso ajuda a gente a entender por que ele virou um demônio. Já o Muzan, ele virou um demônio por quê? Porque sim. Isso pra mim é uma origem tão genérica que acaba sendo super difícil sentir algo por ele, além de indiferença, tá? Não sei se vocês também sentem isso. Depois vocês colocam aí nos comentários. E aí tem mais, né? Não para por aí. A gente se enganou ali quando começamos a assistir Demon Slayer, né? A gente esperava um vilão super top. Aí vem o Muzan, assim, né? Aí vamos falar sobre a batalha final, gente. Outra coisa decepcionante. A batalha final já tá escrita, né? O mangá já tá terminado. Ainda não foi animado, mas você pode continuar assistindo o vídeo tranquilamente. Que eu não vou trazer spoiler, tá? Então pode continuar aí. Então assim, vamos começar falando lá sobre o começo de Demon Slayer, quando os demônios foram introduzidos, né? Apareceu lá pra gente a tal técnica da arte demoníaca de sangue, né? Cada demônio tinha a sua própria técnica com poderes e habilidades totalmente diferentes. O que acontece? Se esses demônios eram assim, cada um tinha sua particularidade, o que a gente esperava do Muzan? A arte demoníaca de sangue dele vai ser top, vai ser muito foda, entendeu? E aí chega na hora,
nada, né? Como é de se esperar. Até porque a gente já falou de vários pontos negativos e assim, eu não tenho nada de interessante a acrescentar, que o Muzan realmente foi um vilão muito decepcionante, gente. A gente tava ali esperando uma habilidade única, afinal, ele é o rei dos demônios, né? E nada. E sabe o que a gente viu, gente? Aqui tá um spoiler, tá? É um spoiler de leve. Se você não quer pegar esse spoiler, pula uns minutinhos aí, pulou, sei lá, uns 30 segundos. Assim, o que a gente viu na batalha final? Tentáculos, gente. Tentáculos. Impossível. Sim, gente, ele tinha tentáculos. Não era qualquer tipo de tentáculo, não, tá? Vamos dar uns pontinhos aqui pra ele. Eram tentáculos super rápidos e que cortavam tudo que tava no caminho. E tá, é isso. É só isso, ok? Super baixo astral, né, gente? Porque enquanto as luas superiores tinham poderes incríveis, super elaborados, que refletiam, inclusive, as personalidades de cada um, o Muzan teve 1000 anos para se tornar mais forte e não fez nada além de usar os poderes básicos de um demônio. Ou seja, gente, não teve nada de especial na luta final, né? Em relação ao Muzan, claro que foi um momento, assim, com vários elementos chaves, várias cenas interessantes com outros personagens, mas pro Muzan aqui não teve nenhum brilhantismo, não teve nada que chamasse atenção ou que impusesse um medo ali, ou que fizesse a gente sentir algo assim maior por aquele vilão, seja positivo ou seja negativo. Então no final a gente só ficou, depois da batalha final, com aquele gosto de podia ter sido muito mais, sabe? Afinal era a batalha final contra o rei dos demônios. Então assim, né, no fim das contas, acho que o Muzan não foi exatamente um vilão ruim, mas era uma série cheia de antagonistas tão memoráveis, sabe? Ele acabou ficando apagado. Isso é frustrante, né, porque ele tinha tudo pra ser um dos grandes nomes de Demon Slayer. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você também foi enrolado aí, achando que o Muzan ia ser um vilão super top? Ô gente, será que a gente tá pegando pesado com ele? Ou dá pra concordar que realmente faltou algo nele? Ah, eu não sei, ó. Vocês me digam, eu joguei a bomba, vocês tragam aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam aí do que foi o Muzan na série, e a gente vai se falando, tá? E como eu sempre digo, se quiser comprar uma caneca linda de Demon Slayer, não é do Muzan, tá? É de outros personagens, deem uma olhada aí no primeiro comentário fixado, que eu sempre deixo aí a caneca pra vocês assistirem Demon Slayer e outros animes, tomando um negocinho, com uma caneca super estilosa e exclusiva da nossa parceria com a Amazon. Então, de quebra, você apoia o canal. Vamos continuar a conversa nos comentários, não esquece, tá bom? E a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!